Qual é o assunto da semana? As vinícolas que usam trabalho escravo? Deveria, né? O aumento dos preços dos combustíveis, afinal de contas, acaba pesando no nosso bolso. Ou o Bolsonaro defendendo o golpista? Nada disso, gente. O assunto que continua bombando é o tal coach que não gostou de virar piada e resolveu partir pra cima de uma mulher. A essa altura você já deve ter ouvido falar no tal do Thiago Schultz, que se vende como um especialista em relacionamento. E ele ameaçou a humorista Lívia Gatto pela sátira sobre as noções dele sobre masculinidade. Gente, não tem como não rir de um cara tão mané. O problema disso tudo é que eles são muitos. Eu imagino que a maioria de vocês que me acompanha aqui deve ter tido a mesma reação que eu tive quando eu comecei a ver os vídeos que o cara produz no canal dele. Eu fiz isso. Parece um mané conversando com outros manés sobre a opressão feminina no século XXI. Sério. Eles se colocam numa posição de oprimidos no mundo, que, segundo uma fantasia que eles mesmos criaram, as mulheres são as privilegiadas. Eu li muitos comentários sobre esse cara, a maioria dizendo que ele é uma piada, que ninguém leva a sério um sujeito desse. Gente, infelizmente não é a realidade. O discurso do coach do Campari, pois ainda tem isso, né? Pode até parecer inofensivo, mas é um discurso de ódio que tem um potencial devastador. É um discurso de ódio com um pouquinho de verniz, onde ele agride as mulheres o tempo todo, inclusive essas tais mulheres que ele desvalorizar. Para esse tipo de homem, todas as mulheres ou são feministas, que para eles é um horror, ou são interesseiras e aproveitadoras. O que a gente viu esta semana é só a pontinha do iceberg. Bora entender o que tem aqui abaixo dessa linha, desse discurso do macho oprimido? Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou feminista e, contrariando o que o coach gosta de dizer, eu não fico no sofá me embebedando porque eu não tenho um macho. Eu fico no sofá me embebedando porque eu gosto. Agora, imagina se ele souber que eu passei uma semana visitando vinícolas sozinha e bebendo. Bruno, a vinheta. Olha eu sendo opressiva com o Bruno. Eu tive a curiosidade de assistir aos vídeos do coach que vende sabedoria contra a supremacia feminina. As teorias que esse tipo de homem vende são as seguintes. Uma mulher de valor se adapta ao estilo do homem. Homem foda não namora uma mulher que vai pra balada sozinha. Um dos problemas da infelicidade feminina é que a mulher não quer servir. E o propósito do homem é maior do que o da mulher na vida. Ele também enaltece coisas como a virgindade, acha que as mulheres que já foram casadas ou que são mães não têm valor e tem uma preocupação enorme com a vida sexual das mulheres que ele acha que servem para casar ou não. A gente conhece essa história. Para esse tipo de homem, mulher que tem a vida sexual ativa é vagabunda. Eu acho que eu gabaritei todas as coisas ali que não é bom numa mulher. As minhas reações enquanto eu tava vendo esse vídeo foram variadas. Eu dei risada, eu gargalhei, eu debochei, eu fiquei bem puta, depois me bateu um ódio e por fim eu fiquei assustada. É o mesmo discurso de ódio que tá espalhado na internet, em fóruns, em chats, em canais do YouTube que são frequentados como grupos como os incels e os MG Town. Eu acho que é sempre bom falar sobre esses grupos porque, apesar deles não serem novidade, a gente não fala muito sobre o que eles estão fazendo, como é que eles funcionam, o que eles pensam, que tipo de informação eles estão propagando. Quem são esses caras? Eles são homens frustrados que não conseguem se relacionar com mulheres e colocam nas mulheres todos os motivos das suas frustrações amorosas, profissionais, financeiras. Mas tem uma coisa muito séria. Eles têm membros envolvidos em assassinatos e chacinas. Os incels, por exemplo, ficaram um pouco mais famosos justamente por causa da violência. Essa palavrinha é uma abreviação em inglês de duas palavras, celibato
involuntário. Ou seja, esses caras não transam, mas não é por causa da vontade deles, é contra a vontade deles. Gente, vamos lá. Frustração sexual não tem gênero. O que a gente vê é que nós, mulheres, a gente lida muito melhor com esse tipo de problema, de um jeito muito mais simples. A gente faz compras, a gente come Nutella, a gente faz yoga. Esses homens canalizam todas essas insatisfações e transformam essas insatisfações em ódio e violência. Para eles, as mulheres têm tudo fácil e são elas as culpadas da vida de broxa que eles têm. Pronto, falei. Mas a coisa é séria, gente. Um desses grupos foi banido da internet por incitação à violência. Um usuário reclamava que o seu colega de quarto tinha uma namorada e falava sobre a família. Sabe o que os outros membros fizeram? Encorajaram esse cara e chegaram a mandar instruções para ele de como ele deveria castrar o amigo. Um outro homem relatava de um jeito super furioso que ele não podia fazer suas caminhadas de manhã porque no caminho mulheres que usavam leggings muito justas e transparentes só para se exibir para esses homens sexualmente frustrados como ele, deixavam ele mais nervoso. Tudo bem, gente, vamos lá. Essa é a parte caricata da história. Em 2018, um homem foi preso depois de atropelar um grupo de pedestres e matar 10 pessoas. Isso aconteceu em Toronto. Naquela época, as investigações acharam que podia ser um atentado jihadista, que era um problema que estava preocupando o mundo e que tinha acontecido em outros lugares do mundo. Mas o que se descobriu é que o autor desse atropelamento era membro de uma comunidade de incels. Isso mesmo. O principal investigador do caso contou que encontraram posts feitos por esse assassino em que ele elogiava um misógino que matou 6 pessoas em Isla Vista antes de cometer suicídio. Isso foi nos Estados Unidos. Era da autoria dele um manifesto de 137 páginas. Esse documento, que era intitulado Meu Mundo Torturado, falava da rejeição que ele sofria pelas mulheres, de nunca ter tido uma namorada, de jamais ter beijado alguém e de ainda ser virgem aos 22 anos. E aí o cara, por causa disso, mata 6 pessoas. Tudo bem, você pode pensar, mas não dá pra comparar um assassino com um cara que diz que não aceitou a breja oferecida por uma mulher porque ela queria moldar o comportamento dele, que prefere tomar Campari. Gente, a diferença que a gente está vendo agora é que esse coach é um incel de terno cor-de-rosa, mas nem um pouco menos perigoso do que aqueles que passam o dia chamando as mulheres de vagabundas. O cara veste ali uns ternos coloridos, uma coisa meio Agostinho Carrara, quer passar uma imagem de desconstruído, mas embaixo da mesa ele continua segurando o tacape. E esse tipo de homem tem se proliferado porque encontrou um nicho. E é um nicho grande. É uma parte de homens que não consegue se adaptar a essas mudanças dos tempos, que tem se agarrado a esses profetas, que eu chamo de os profetas do machismo indignado. Eu enfrentei esse problema uns 2 anos quando viralizou uma fala de um desses exemplares que disse que as mulheres não deveriam votar porque são mais influenciáveis. O cara falou isso. Ele falou, eu fiz um vídeo criticando e o cara veio me assediar na DM do Instagram e eu bloqueei o cara. Essa história do Red Pill, vocês já devem ter visto, é inspirada na tal pílula vermelha que aparece no filme Matrix, que daria a quem toma o poder de ver a realidade como ela é. O problema é que a realidade para esses homens é só a indignação de viver num mundo que as mulheres lutam por igualdade entre gêneros. Para esses homens é como se a Terra tivesse sido atingida por um cometa e os homens corressem o risco de extinção, porque as mulheres ousam contestar essa dominação masculina. Esses caras não querem perder o protagonismo. Eles querem que as mulheres continuem sendo só um apêndice ali nas suas vidas. Por isso, o medo de mulheres independentes. Por isso, todos os ataques ao feminismo, como a gente vê, essa coisa caricata do jeito que eles pintam o feminismo. As mulheres, segundo esses grupos aí que estão reunidos na machosfera, são
perigosas, interesseiras, manipuladoras. E não restou ao homem outra alternativa a não ser combater aquilo que eles entendem como uma dominação feminina. De acordo com os manuais do macho oprimido, os homens precisam resgatar os valores da sociedade, que é o quê? A submissão ao macho opressor. Uma das bandeiras desses homens é justamente essa, gente, submissão. E a gente sabe o que acontece quando as mulheres se rebelam em relacionamentos em que elas são submissas. Elas são agredidas e são mortas. Esse tipo de homem que prega submissão na sociedade só contribui para que a gente viva essa epidemia de feminicídios. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando eu gravo esse vídeo, nessa quinta-feira, saíram algumas informações de uma pesquisa do Datafolha que foi realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022. Todas. Olha só, a gente está falando de tiro, esfaqueamento, ameaça com arma de fogo ou faca, espancamento ou tentativa de estrangulamento, até insultos, humilhação, xingamento, que é o que esses caras fazem o tempo todo. Mas, olha que interessante, ao mesmo tempo que caras como esses Schultz aí pregam a submissão feminina, ele propaga a ideia de que todas as mulheres são, como eu falei lá atrás, interesseiras, que só se interessam por homens ricos, e é por isso que os homens têm que se proteger. É muito curioso que esse coaching do homem donzelo ataque o comportamento exatamente do tipo de mulher que serve de alicerce às estruturas que mantêm muitas de nós dependentes emocional e financeiramente. É um sistema que se alimenta. Por isso esses homens odeiam o feminismo. Porque é o feminismo o que ajuda as mulheres a se libertarem dessa dependência. Vamos embora para o nosso café? Gente, vocês são muito doidos. Eu amo vocês, juro. Mas vocês são muito doidos. Olha, aliás, não foi foram vários comentários que chegaram falando sobre isso. A Júlia Lobato, tanta xícara bonita e você pega uma caneca de plástico. Aí botou várias carinhas de riso, assim, foi simpática, acho que ela tava meio me zoando. Isso aqui não é de plástico, gente, isso é uma cerâmica que imita um copo... Nossa, tô com unha horrível, hein? Imita um copo amassado, mas é uma cerâmica de uma marca de café que chama Bialetti. Quem gosta de café já deve ter ouvido falar. Mas vamos lá pro nosso café agora e eu vim aqui de novo com ela. Tem uma preta também, igualzinha. E essa xícara aqui é um dos meus xodós. Mas vamos lá, vocês ficam de olho em tudo, hein? Eita coisa! O nome desse perfil é Bom Senso e Desabafos, adorei. Eu sou de centro-direita, liberal, não me sinto representado. Bozo e sua caterva nunca nos representaram. Eu adoro a palavra caterva, já usei muitas vezes em textos. Eu entendo o seu desabafo porque é muito difícil hoje se colocar aí dentro desse espectro político e não se sentir representado. Principalmente quando você tem, por exemplo, Bolsonaro e caterva se dizendo liberais e de direita. A gente sabe que eles não são nada disso, eles são de extrema direita, reacionários, fascistas, é isso que eles são. O problema é que as pessoas que, como você, são aí de centro-direita, que são liberais, acabaram entrando nesse bolo. Parece que tudo é a mesma coisa, né? Hoje a gente vive um momento que parece que a gente só tem direita e esquerda no país. E não é assim. Quem gosta de política, mesmo quem não gosta, poderia pelo menos procurar entender que esse espectro político é vasto. As pessoas são diferentes. Elas não cabem só em duas caixinhas, essas duas caixinhas que tentaram, enfim, dividir o país. Mas receba meu abraço, te entendo. O Eu Fluente, canal de inglês, é o outro perfil.
Carla Zambala é, sem sombra de dúvidas, a maior farsa que surgiu no cenário político. Só perde para o ex-juizeco Marreco Parcial de Curitiba. Eu não falo de Curitiba assim, gente. Eu sou lá do Paraná, tem muita gente bacana, mas enfim, brincadeiras à parte. Eu não acho que a Carla Zambelli seja a maior farsa. Eu acho que assim, a gente tem a concorrência grande, forte, variada. Concordo que o ex-juiz Moro também está nesse pacote de gente que só entrou na política, na verdade, para tumultuar, para fazer bagunça. Não entrou para contribuir. Mas são pessoas que foram eleitas, são pessoas que, de certa forma, representam o seu eleitorado. E a gente vive numa democracia e vai ter que lidar com isso. Agora, a Carla Zambelli está longe de ser a maior farsa. Tem muita gente aí. E de todos os lados, vamos combinar? O Twitch East. Gente, vocês viram? Eu prefiro sempre ler comentário que vem o nome completo da pessoa, que não fica se escondendo atrás de... Mas quando é um comentário, enfim, educado, bacana, que, enfim, ajuda aqui esse momento do café, eu acabo trazendo pra cá. Ele fala, agora eu fiquei curioso, por que carioca não gosta que fale bloquinho? Porque no Rio sempre foi bloco, pelo que eu me lembro desde que eu comecei a frequentar os blocos, quando começaram a rolar os revivals dos blocos, isso já tem bastante tempo, gente, sei lá, uns 20 anos mais ou menos. E eu comecei a frequentar. E eu não sei porque o paulista, o paulistano, pessoas às vezes de outros estados chamam de bloquinho. Porque talvez seja porque eram blocos pequenos. E realmente os melhores blocos eram os blocos pequenos. Muitos deles acabaram crescendo e hoje são blocos enormes que tomam, por exemplo, as avenidas ali da praia. Eu não vou nesses blocos, não gosto. Mas tem alguns do centro também, por exemplo, Boitatá. Eu adorava o Boitatá, mas o Boitatá ficou quase impossível. Mas esse ano eu fui. Fiquei ali meio de ladinho e curti muito. Foi muito bom. Mas é uma bobagem, entendeu? Cada um fala do jeito que quer, o negócio é ir e se divertir. Os haters não me abandonam, gente. A Elizabeth Antonieto diz, até tento, mas é difícil aguentar essa pseudo-jornalista. E deixa aqui a minha pergunta, o que é uma pseudo-jornalista para você, Elizabeth? Você é uma jornalista que diz coisas com as quais você não concorda? Isso é pseudo? Se eu falasse coisas que você concorda, você ia achar que eu sou uma jornalista de verdade? Eu dou risada quando eu leio esses comentários, porque a pessoa acha que vai me ofender me chamando de pseudo-jornalista. Não, eu sou uma jornalista com J maiúsculo. Tenho 25 anos de carreira e tenho muito orgulho da minha trajetória, tá? Dorme com essa. Tem um comentário que eu vou ter que ler aqui do outro lado, porque tá na minha outra tela. A Diana Silva. Vocês, bota entre aspas, sei lá o que ela quer dizer com isso, só sobrevivem em falar de Bolsonaro, já que o Molusco não dá audiência e nem likes. Ô Diana, a gente fala assim do presidente Lula em várias situações. A diferença do que a gente viveu nos 4 anos para agora é que a gente não fica discutindo as atrocidades que o Bolsonaro e os integrantes do governo dele falavam. Não ficava tendo que se surpreender, se chocar todos os dias. Hoje a gente pode discutir, por exemplo, o que está sendo feito no governo e criticar o que está sendo feito, não o que não está sendo feito, porque durante esses 4 anos, vamos combinar, o que foi feito no país, além dessa destruição que a gente viu acontecer. Mas que bom que você nos acompanha e que você assiste os vídeos e que deixa os comentários. Obrigada, deixa um joinha também ali. Gente, vou terminar aqui o meu café na minha xícara de cerâmica e na semana que vem eu tô de volta. Um beijo pra vocês. Juízo!